Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu falarei um pouco sobre o petróleo no Brasil. O Brasil hoje está entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. Já chegamos a ocupar a 7ª posição no ranking. E, sendo assim, o petróleo é hoje um dos principais produtos de exportação da economia brasileira, sendo, portanto, o produto que mais contribuiu no mês de maio para gerar receitas para o Brasil através das exportações. Essa aula vai fazer uma abordagem geral sobre o petróleo no Brasil. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que a imagem da nossa bandeira do Brasil, uma plataforma de exploração de petróleo, simbolizando o fato de boa parte ou quase todo o petróleo produzido no Brasil na atualidade vem das bacias sedimentares marítimas e, sendo assim, nada melhor do que representar a exploração do petróleo através também de uma imagem de uma plataforma de exploração de petróleo. Então vamos lá falar um pouquinho do petróleo, como ele se forma. Pessoal, isso aqui não é uma aula para alunos de geologia e muito menos uma aula destinada a geólogos. É uma aula voltada para alunos do ensino fundamental e ensino médio. Eu falo isso porque às vezes no canal tem um comentário, achando que o professor está falando muito superficialmente. Eu tenho que dar uma aula para o público-alvo. E o meu público-alvo é justamente aquele que está se preparando para concurso. E também pessoas leigas que querem aprender um pouquinho de geografia. Então, como se forma o petróleo? Bom, o petróleo ele se forma a partir da transformação da matéria orgânica morta depositada no interior das bacias sedimentares. Então, no processo inicial que vai desencadear durante milhões de anos a transformação dessa matéria orgânica morta em hidrocarbonetos, nós temos o quê? A morte de animais e plantas que vivem, sobretudo, em ambientes aquáticos, portanto, lagos, mares e oceanos. E normalmente se destaca como um importante elemento que vai contribuir para a acumulação dessa matéria orgânica depositada no fundo dos lagos, mares e oceanos, o plâncton, tanto o fitoplâncton como o zooplâncton. Então, essa matéria orgânica morta, ao ser depositada no fundo dos lagos, mares e oceanos, ela vai se decompor e se transformar numa espécie de lama negra, denominada sapropel. Então, o sapropel, na verdade, é uma camada de sedimentos que possui acumulação de matéria orgânica morta em processo de decomposição. E o sapropel diluído na água
infiltra-se nas rochas sedimentares porosas. Então aqui nós temos o mar, aqui nós temos uma estrutura de rochas sedimentares, e rochas sedimentares porosas mais conhecidas, por exemplo, o arenito, o calcário, que permite a infiltração com facilidade da água. Então, o sapropel diluído na água infiltra-se nas rochas sedimentares porosas, acumulando-se no seu interior, naquilo que nós chamamos de rochas reservatórios. Durante milhões e milhões de anos, novas camadas de sedimentos vão sendo depositadas no fundo de um lago, no fundo do mar, no fundo do oceano, razão pela qual nós teremos o aumento da temperatura e da pressão sobre o reservatório de sapropel. Então, o aumento da temperatura e da pressão sobre o sapropel, acompanhado de processos bioquímicos, lentamente irá transformar o sapropel em hidrocarbonetos que na natureza podem ser encontrados sob a forma líquida, que é o petróleo propriamente dito, sobre a forma gasosa, que é o gás natural, e sobre a forma sólida, que é o betume. O betume é muito utilizado na produção do piche, por exemplo, do asfalto, e por aí vai. Então, sendo assim, é possível entender que o petróleo, por ser de natureza orgânica, ele vai ser encontrado no interior das bacias sedimentares continentais e marítimas. Você não vai encontrar, por exemplo, petróleo numa estrutura de terreno cristalino. Você não vai encontrar petróleo numa estrutura de terreno vulcânico. Você vai encontrar petróleo em bacias sedimentares. As bacias sedimentares continentais, que possuem, por exemplo, reservatórios de petróleo, na verdade, se formaram em razão da presença de grandes lagos, ou se formaram em razão, por exemplo, da existência de um mar que há milhões de anos atrás adentrava no continente, como por exemplo acontece lá na bacia amazônica. A bacia amazônica que eu me refiro é a estrutura geológica e não a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então se sabe que onde hoje nós temos parte da planície amazônica, dos baixos planaltos e depressões existentes naquela região, que há milhões de anos existia um mar naquela área. Como também sabemos que, por exemplo, na Arábia Saudita, que detém a segunda maior reserva mundial de petróleo, boa parte daquela área, também no passado, era leito oceânico. Então, para que vocês entendam que o petróleo, na verdade, ele vai se formar em função da acumulação da matéria orgânica morta depositada no fundo dos lagos, mares e oceanos, e em função de um processo que se estende por milhões e milhões de anos. Por exemplo, jazidas de petróleo, reservatórios de petróleo, se formaram no período Cretáceo, por exemplo, da Era Mesozoica, portanto, há dezenas de milhões de anos atrás, ou seja, mais de 100 milhões de anos atrás. E sendo assim, esse desenho ele mostra com muita clareza e com uma didática muito simplificada o processo de formação do petróleo. Então aqui nós temos o reservatório em preto do petróleo e gás natural. Lembrando que em toda bacia que existe a ocorrência do petróleo, também você vai encontrar o gás natural. Em algumas bacias você vai encontrar mais gás, em outras bacias você vai encontrar mais petróleo. Aqui nós temos, por exemplo, um questionamento que há muito se faz em razão
da estrutura geológica do relevo brasileiro. Por quê? Eu acabei de fazer uma menção de que o petróleo ele se forma no interior das bacias sedimentares. Quanto a isso, não há questionamento nenhum. Mas, normalmente, os alunos estudam a estrutura geológica do relevo brasileiro antes de nós estudarmos as fontes de energia. Então, quando se estuda a estrutura geológica, os professores de geografia mostram que aproximadamente 64% do território brasileiro é composto por bacias sedimentares. Então, isso acaba gerando uma dúvida na cabeça dos alunos. Ora, se quase 2/3 do território brasileiro são representados por bacias sedimentares, como se explica a ausência de grandes reservatórios, grandes depósitos de petróleo nessas bacias sedimentares? Então, a geologia, ela fornece essa resposta. Primeiro, que boa parte das bacias sedimentares brasileiras não foram no passado leito oceânico, a maior parte, ok? Nós temos bacias sedimentares que no passado geológico distante era fundo do mar, mas boa parte das bacias sedimentares do Brasil não foram leito oceânico há milhões de anos. E sendo assim, essas bacias sedimentares foram formadas através da disposição de camadas de sedimentos horizontais, como eu estou representando aqui nesse desenho. A cor preta simboliza aqui o embasamento cristalino que constitui toda a base do relevo brasileiro. Lembrando que os terrenos cristalinos são terrenos que datam da era pré-cambriana, a segunda era geológica mais antiga da Terra. São terrenos, por exemplo, formados pelo granito, pelo gneiss, que são rochas de natureza cristalina. Mas nós temos um capeamento sedimentar que recobriu, no transcurso de centenas de milhões de anos, áreas da plataforma cristalina. Só que essas camadas de sedimentos foram dispostas horizontalmente. E quando isso acontece, cria-se uma maior dificuldade para que no interior dessas bacias sedimentares tenhamos a formação de grandes depósitos de petróleo e gás natural. Você até vai encontrar o petróleo e o gás natural, mas normalmente em quantidades muito pequenas e comercialmente inviáveis para o investimento que se faz necessário para que você implante toda uma infraestrutura de produção e escoamento do petróleo e gás natural, ok? Então, cada cor aqui representa uma camada de sedimento que foi depositada num determinado tempo geológico e, sendo assim, a disposição horizontal dessas camadas de sedimentos impediu que se formassem grandes depósitos de petróleo e gás natural no interior dessas bacias sedimentares. E é dessa forma que a geologia procura explicar o porquê da ausência de grandes reservatórios de petróleo e gás natural nessas bacias sedimentares, que, como eu disse, correspondem a aproximadamente 2/3 do território brasileiro. Aqui nós temos agora o primeiro poço comercial de petróleo descoberto no Brasil, localizado em Lobato, Salvador, Lobato, bairro de Salvador, no ano de 1939. Então aqui nós temos a imagem do Poço Pioneiro. Foi o primeiro poço cuja vazão de petróleo justificava o investimento a ser feito para a exploração do óleo, ou seja, do petróleo existente na região. Então, o Poço de Lobato foi o primeiro poço, é o Poço Pioneiro na história
da produção de petróleo e gás no nosso país. Repare que, na época, claro, a tecnologia muito atrasada, né? Mas foi um marco bastante interessante a descoberta do petróleo na região. E lembrando que a Bahia foi, até a década de 1970, o principal produtor de petróleo do Brasil. Então, quase toda a produção de petróleo do Brasil, até a década de 1970, provinha dos inúmeros poços perfurados numa região denominada Recôncavo Baiano, que além de pegar aquela área no entorno da capital baiana, Salvador, também se estende pelo estado do Sergipe. Aqui nós temos, né, a criação da Petrobras em 1953, no governo Vargas, que foi uma das empresas públicas criadas pelo presidente Vargas durante os períodos em que ele esteve à frente da presidência do Brasil. Então, essa imagem histórica, para seu governo, ele diz: ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista. Petrobras, o ouro negro que dará a independência do Brasil. A independência no que diz respeito a uma fonte de energia de grande importância, até mesmo porque o petróleo constitui a mais importante fonte de energia da matriz energética brasileira, representando na atualidade cerca de 35% da matriz energética do Brasil. E essa outra imagem histórica é o momento em que o presidente Vargas assina, né, a criação da Petrobras, oficializando portanto, a criação dessa importante empresa estatal, que hoje, na atualidade, é uma empresa de capital misto. O governo hoje não tem mais o controle acionário da Petrobras. Pelo que eu vi recentemente, o governo tem aproximadamente 35% das ações da Petrobras hoje. Apesar do governo ainda ter, né, o poder decisório de indicar o presidente da Petrobras e por aí vai. Aqui nós temos uma outra imagem histórica, que é a descoberta do petróleo na Bacia de Campos, localizada no norte do estado do Rio de Janeiro, em 1974. Então, o petróleo foi descoberto no campo Garopa, que durante muito tempo até acabou se transformando no principal campo produtor de petróleo do Brasil. Então, a descoberta do petróleo na Bacia de Campos foi de suma importância numa época em que o Brasil enfrentava os efeitos da primeira crise do petróleo, que promoveu, no final de 1973, uma alta substancial do preço do barril do petróleo no mercado internacional, numa época em que o Brasil importava quase 90% de todo o petróleo que consumia. Então, essa primeira crise do petróleo resultou de uma guerra árabe-israelense, a guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, em que os judeus saíram vitoriosos. Essa guerra ocorreu no mês de outubro, teve início no dia 6 de outubro de 1973, no feriado religioso do Yom Kippur, que é um feriado judaico. Tropas do Egito e da Síria atacaram Israel de surpresa. E os Estados Unidos, sendo um importante aliado de Israel, ajudou os judeus através do envio de armas, munições, peças de reposição, tudo que era preciso para que as forças de defesa de Israel pudessem deter as forças árabes. E, de fato, os judeus conseguiram reverter a guerra e, em apenas 20 dias de guerra, derrotaram os exércitos da Síria e do Egito. Só que os árabes, eles controlam a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e, em represália, decidiram elevar
o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Para que vocês tenham ideia, o preço do barril do petróleo, no intervalo de aproximadamente um ano, aumentou 400%, numa época em que nós só produzíamos aproximadamente 10% do petróleo que consumíamos. E sendo assim, nós tivemos que aumentar os esforços para tentar descobrir novos campos produtores de petróleo em nosso país. E uma das iniciativas da Petrobras foi perfurar poços de petróleo na bacia de Campos, na plataforma continental, numa região denominada Pós-Sal, e graças a Deus a Petrobras conseguiu descobrir petróleo na região, e a bacia de Campos, até pouco tempo atrás, era considerada a mais importante região produtora de petróleo do Brasil. A produção ultrapassou a produção do Recôncavo Baiano, chegando o momento em que a bacia de Campos respondia por mais de 70% do petróleo produzido no território brasileiro. Então, essa imagem histórica também está sendo utilizada por mim para mostrar a vocês os esforços feitos pela Petrobras em função da primeira crise do petróleo, em tentar descobrir novas reservas de petróleo para que o Brasil pudesse reduzir a sua dependência em relação à importação de petróleo. Vamos a outra imagem aqui. Aqui nós temos a camada do pré-sal, que responde na atualidade por mais de 70% da produção nacional de petróleo. Na verdade, o pré-sal está produzindo hoje 77% do petróleo brasileiro. Então, essa faixa aqui, na cor lilás, é a região denominada pré-sal, onde, no ano de 2006, a Petrobras descobriu um campo gigante de petróleo. E a partir daí, o campo de Tupi, e a partir daí, novas perfurações foram feitas não só pela Petrobras, mas também por outras empresas que passaram a atuar no setor petrolífero no Brasil após a quebra do monopólio da Petrobras, e novas descobertas foram feitas na região, sendo, portanto, o pré-sal a principal área produtora de petróleo e gás do Brasil, além de deter as maiores reservas conhecidas de petróleo e gás natural do Brasil. Então, como vocês podem perceber, a camada do pré-sal se estende do Espírito Santo até Santa Catarina, que é o norte de Santa Catarina, tá? Portanto, a camada do pré-sal possui cerca de 800 quilômetros de comprimento, aproximadamente isso, por 200 quilômetros de largura, estando aí as maiores reservas conhecidas de petróleo e gás natural. O pré-sal, ele se encontra a uma profundidade que varia de 5.000 a 7.000 metros. Então aqui nós temos esse recorte, temos essa parte azul aqui que representa o mar, temos aqui essa parte marrom que representa a camada do pós-sal, onde também é explorado petróleo nas bacias de Campos, Santos, Espírito Santo. Temos aqui a camada de sal com aproximadamente 2.000 metros de espessura, e abaixo nós temos a camada do pré-sal, como eu disse, estando localizada entre 5.000 a 7.000 metros de profundidade. E é daqui, portanto, que hoje se extrai a maior parte da produção de petróleo e gás natural do Brasil. Lembrando que apenas uma pequena parte do pré-sal foi perfurado até o momento, existindo assim uma grande possibilidade de serem realizadas novas descobertas de campos gigantes de petróleo e gás natural na região. E lembrando ainda que o petróleo encontrado aqui no pré-sal é um petróleo de boa qualidade, é um petróleo leve, petróleo que tem maior cotação no mercado internacional.
Aqui nós temos esse mapinha que eu adaptei do Brasil para identificar, isso eu mostro para os meus alunos, só que em sala de aula eu desenho o mapa do Brasil, né? E coloco esse esqueminha aqui para mostrar aos alunos onde se concentra a maior parte da produção de petróleo no Brasil. Então aqui em amarelo é a bacia de Campos, no norte fluminense, como eu disse anteriormente. Durante muito tempo foi a nossa principal região produtora de petróleo. Em vermelho, a bacia de Santos, que pega parte do litoral de São Paulo e parte do litoral do Rio de Janeiro. Em azul, a bacia do Espírito Santo. Então aqui nós temos as 3 bacias sedimentares que até a descoberta do petróleo no pré-sal se destacavam na produção de petróleo e gás natural no mar. Aqui nós temos a camada do pré-sal, como eu disse, de onde provém hoje cerca de 77% da produção nacional de petróleo. Aqui nós temos o recôncavo baiano, que durante muito tempo foi a nossa principal região produtora de petróleo, até a década de 1970. Aqui nós temos a bacia de Sergipe-Alagoas, onde a Petrobras, em 2012, descobriu campos gigantes de petróleo e, a partir de então, outras reservas foram descobertas na região, sendo esta área, no momento, a detentora das maiores reservas de petróleo da região Nordeste, no momento. Esse triângulo verde é a bacia Potiguar, que está localizada no Rio Grande do Norte, no Ceará, onde a produção de petróleo ocorre em terra e também ocorre no mar. É uma importante área produtora de petróleo e gás natural do Nordeste. Aqui nós temos a bacia do Parnaíba, lá no Maranhão, onde foram descobertas reservas de gás natural, inclusive na época em que houve a divulgação dessa descoberta, seria a maior reserva de gás natural encontrada no Brasil. E aqui também se encontrou petróleo e essa região já está produzindo. E aqui na Amazônia Ocidental, nessa bola, eu destaco o campo de Urucu, lembrando que na Amazônia hoje existem vários campos produtores de petróleo. O petróleo aqui em Urucu foi descoberto em 1986. Essa região está localizada no Alto Solimões, produz um petróleo de excelente qualidade. O petróleo e o gás produzidos em Urucu e outros campos da região são processados lá em Manaus pela REMAN, a refinaria de Manaus. Então, por aqui vocês podem observar as principais áreas de produção de petróleo do território brasileiro. Aqui nós temos a bacia da margem equatorial, o novo pré-sal. Olha, eu chamo a atenção de vocês que eu coloquei aqui pré-sal entre aspas, porque na verdade essa estrutura geológica não é uma estrutura de pré-sal, ou seja, o petróleo e o gás natural existentes nessa região encontra-se no pós-sal. Pode ser que mais à frente eles, ao perfurarem profundidades maiores, possam alcançar áreas de pré-sal e também descobrirem aí campos gigantes de petróleo. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, estima-se que essa região possa ter reservas em torno de 8 bilhões de barris. Eu acho essa previsão da ANP, Agência Nacional do Petróleo, muito modesta, até mesmo porque países que possuem litoral, onde as bacias sedimentares marítimas apresentam as mesmas características geológicas da bacia da margem equatorial, como a República da Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, onde já foram descobertos campos gigantes de petróleo na região. Então, eu aposto piamente que essa região também tem campos gigantes de petróleo e é só uma questão de tempo a descoberta dos grandes reservatórios de petróleo nessa região, que serão de fundamental importância
para o desenvolvimento regional e para a economia brasileira como um todo. No momento, apesar de algumas descobertas já terem sido confirmadas, o IBAMA está travando o licenciamento ambiental para o início da exploração do petróleo e gás natural na região, em razão do risco de um acidente numa plataforma de produção ou numa estrutura de produção submersa, causar impactos ambientais na zona costeira. Por exemplo, aqui do Piauí até o Amapá, nós temos a maior faixa de mangue preservada do Brasil. Lembrando que o mangue é uma vegetação arbórea que cresce nas costas baixas e lamacentas e que é considerado o berçário da vida marinha, pois ali nós temos a reprodução de peixes, crustáceos, moluscos, fora também os mangues são habitados por répteis, aves marinhas e até mamíferos. Então, o medo do IBAMA é que, num eventual acidente, o petróleo possa alcançar os manguezais na zona costeira e causar, assim, um grave impacto ambiental. E nós também temos aqui na foz do rio Amazonas uma barreira de corais que também sustenta essa tese do IBAMA de risco de acidentes causarem impactos ambientais nessa barreira de corais que existe ali na foz do rio Amazonas. Então, o IBAMA está exigindo das empresas relatórios de impactos ambientais, medidas para mitigar ou reduzir os efeitos de eventuais acidentes em áreas de produção, para que posteriormente possa liberar o início da extração, exploração do petróleo e gás natural nessa região. Mas, com certeza, isso é questão de tempo, essa liberação vai vir mais cedo ou mais tarde, e isso vai ser importante para as economias do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Lembrando que no Brasil existe a lei dos royalties de petróleo, que é uma espécie de compensação financeira que as empresas petrolíferas concedem à União, ou seja, o governo federal, estados e municípios. Lembrando que os estados e municípios localizados nas regiões produtoras recebem mais royalties, mais recursos, e sendo assim se beneficiam mais com a transferência desses recursos, razão pela qual os governos locais, não só estaduais como municipais, também estão pressionando o IBAMA para liberar a exploração de petróleo e gás natural nessa região. Aqui nós temos, perdão, pulou aqui, a produção de petróleo e gás natural em abril de 2024. Moçada, entenda o seguinte, a produção, ela não é fixa, ela oscila para mais ou para menos. No momento, a produção está em queda no Brasil, tá? Petróleo, produzimos diariamente, no mês de abril, 3.194.000 barris por dia. Então, uma produção muito grande que coloca o Brasil entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. Gás natural, 136,68 milhões de metros cúbicos por dia. Produção nos campos marítimos, aqui ó, 97,3% do petróleo produzido no Brasil vem dos campos marítimos, sendo que 85,9% do gás natural também vem dos campos marítimos. Repare, observação, a camada do pré-sal foi responsável por 77,8% da produção brasileira de petróleo no mês de abril. Lembrando mais uma vez que a produção varia, ela oscila de mês para mês. Aqui nós temos a distribuição da produção de petróleo por estado. Repare que o Rio de Janeiro, ele responde na atualidade por 85% do petróleo produzido no Brasil, sendo assim disparado o maior produtor nacional de petróleo.
enquanto que São Paulo 7%, Espírito Santo 5% e Rio Grande do Norte 1%. Então, se você somar Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, nós temos 97% da produção nacional de petróleo procedente da região sudeste. Aqui a produção de gás natural por estado. Rio de Janeiro também, maior produtor com 73%. Aí você tem Amazonas com 10%. Lá no Amazonas se produz muito mais gás do que petróleo. Depois vem São Paulo com 9%. Depois vem Espírito Santo com 3%. Então, se você somar 9 com 3, 12, com 73, 85% da produção nacional de gás provém da região sudeste. Portanto, nossa região, principalmente o estado do Rio de Janeiro, se destaca na produção tanto de petróleo como de gás. Aqui nós temos distribuição da produção de petróleo por bacia. Então, nesse caso, a bacia de Santos, como eu disse, pega um pedaço de São Paulo e um pedaço do Rio de Janeiro, mas a maior parte da produção, como nós vimos, se encontra aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, da bacia de Santos, provém 75% da produção nacional de petróleo. E na bacia de Campos, 22%. Então, somando as duas, 97%. Poderia, se somasse a bacia do Espírito Santo, chegaria a quase 98%. Aqui nós temos, tem uma travadinha aqui, a quebra do monopólio da Petrobras. Em 1997, oficialmente, foi quebrado o monopólio da Petrobras. Então, da criação da Petrobras até o ano de 1997, a Petrobras detinha o monopólio do petróleo. Então, só a Petrobras podia pesquisar, só a Petrobras podia explorar, só a Petrobras podia transportar derivados do petróleo, petróleo e gás natural. Só a Petrobras refinava petróleo no Brasil, praticamente 100% de todo o petróleo refinado provinha das refinarias da Petrobras. A Petrobras, ela também atuava em outras áreas que não detinham monopólio. Ela tinha, por exemplo, a BR Distribuidora, que era uma empresa que distribuía derivados do petróleo. A Petrobras tinha a Petrofértil, tinha a Petroquisa e tinha a Braspetro, que o braço internacional da Petrobras, que explorava petróleo fora do Brasil, enfim, e várias outras empresas que pertenciam ao grupo Petrobras. Então, a quebra do monopólio vai permitir que outras empresas possam atuar nos setores de pesquisa, exploração, transporte de petróleo, gás natural e derivados. Também isso foi importante para atrair mais investimentos e, consequentemente, aumentar a capacidade de produção de petróleo e gás natural do Brasil e ampliar nossas reservas de petróleo. Como eu disse, o petróleo é a principal fonte de energia da matriz energética brasileira e o aumento das reservas de petróleo são de grande importância estratégica para o Brasil. Perdão, aqui pulou. Aqui nós temos o desmonte da Petrobras, envolve a política de privatizações das empresas que faziam parte do grupo Petrobras. Então, muitos segmentos, muitas empresas que faziam parte da Petrobras foram privatizadas. Nós tivemos 4 refinarias privatizadas, tivemos a venda, por exemplo, da BR Distribuidora, tivemos a venda de gasodutos, oleodutos, enfim. Se você pegar o conjunto da obra, de 2016 para cá, mais de 30 empresas ligadas ao grupo Petrobras foram vendidas, foram privatizadas.
Sendo assim, se fala nessa questão do desmonte da Petrobras, essas empresas que faziam parte desse poderoso grupo que foram vendidas para iniciativa privada. E sendo assim, a Petrobras ela diminuiu o seu tamanho na economia brasileira. Existem aqueles que são favoráveis, existem aqueles que são contra, né? Eu aqui não vou fazer posicionamento político para agradar A ou B. Então, eu deixo à vontade vocês, aqueles que são favoráveis à privatização, têm todo o direito de ser, aqueles que são contra o desmonte da Petrobras, têm todo o direito também de se posicionar. Enfim, a minha posição individual eu guardo para mim e não vou comentar porque, como eu disse já anteriormente, em outros vídeos passados, o canal Geogênio, ele não toma partido político, é um canal apolítico, porque o objetivo desse canal é preparar os alunos para concursos militares, os alunos para concursos de vestibulares, os alunos para concursos de emprego público e também dar uma base para quem gosta de geografia, conhecer um pouquinho mais sobre os assuntos da geografia. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fortalece aí o canal, dê aquele like, né? Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Siga lá o professor Eugênio Bastos no Instagram. Meu canal não é monetizado, não tem objetivo de ganhar dinheiro. Aliás, monetizado até ele foi, né? Só que eu não fiz nada que o YouTube pediu para que eu pudesse ganhar algum dinheirinho, porque o canal não foi criado com esse objetivo. O meu canal foi criado com o objetivo de dar a você que está se preparando para um concurso o conhecimento, a base necessária para aumentar o seu rendimento na geografia. Essa aula foi gravada hoje, dia 22 de junho de 2024, portanto, sábado, segundo dia de inverno. E no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Essa camisa ficou show, hein, moçada?